Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro episódio do nosso podcast Coluna Sem Dor. E para começar esse podcast, o primeiro episódio, não seria diferente e mais importante a gente falar das funções da nossa coluna. Antes de a gente entender as doenças, as dores, os tratamentos, é extremamente importante a gente conhecer e entender sobre as funções que a nossa coluna desempenha no nosso corpo. E são basicamente 5 funções importantes que a gente deve conhecer para entender mais depois das dores que elas podem causar. E é importante a gente saber que a nossa coluna vertebral é o centro do nosso corpo. Tudo passa ao redor dela e ela é responsável por toda a nossa estabilidade e o nosso movimento. Por isso, então, vamos começar a falar as 5 principais funções da nossa coluna, de 1 até 5. Primeira função, e a função extremamente importante que desenvolveu a nossa postura, que é manter o nosso corpo em posição ereta. Os mamíferos que são quadrúpedes, que andam em 4 patas, eles também têm uma coluna vertebral. A diferença entre nós é que eles têm apenas uma cifose longa. Então, se você for ver um esqueleto de um mamífero que anda em 4 patas, vocês vão ver que eles vão ter uma curva só nessa coluna. E aí, com a evolução dos humanos, começou então a criar essa lordose, e com a criação dessa lordose, então a gente conseguiu se manter na posição ereta e conseguiu caminhar nas 2 pernas. Então, essa é uma função primordial da nossa coluna, que são as curvas lordose e cifose, que uma compensa a outra, e isso vai fazer com que a gente mantenha o nosso equilíbrio, que é a segunda função muito importante, que é manter o equilíbrio do nosso corpo. Se a gente perder essas curvas, se essas curvas alterarem no nosso corpo, a gente piorar a lordose, tanto ter uma hiperlordose ou uma hipolordose, uma retificação da cervical, da torácica, a gente vai começar a perder o equilíbrio. Isso a gente consegue ver e vai falar isso mais adiante em pacientes que têm mais idade, pacientes mais idosos, que começam a perder essa postura, começam a perder essas curvas da coluna e aí começam a ter desequilíbrio, e isso deve ser tratado. Já a terceira função, extremamente importante, é nos dar o movimento, juntando a postura ereta, o equilíbrio, assim a gente consegue se manter em movimento de uma forma mais equilibrada. Por isso é importante, pacientes que têm desgaste disco, alterações posturais, a gente manter um bom equilíbrio da nossa coluna para a gente conseguir manter o movimento adequado e evitar que esse paciente tenha quadros de dores ou quadros de alterações degenerativas. Saindo da parte biomecânica, da parte postural da nossa coluna, a gente tem 2 outras funções que são extremamente importantes e devem ser comentadas. A primeira função é a absorção de impacto ou absorção de choque. Isso quer dizer em função dos nossos discos intervertebrais. Aqueles discos que muitas pessoas não gostam por causar hérnias de disco, por causar compressão de nervo, eles são extremamente importantes para evitar que a nossa coluna quebre. Se não tivesse esses discos intervertebrais, a gente teria muito impacto nos nossos ossos da coluna e provavelmente sofreríamos inúmeros tipos de fratura. Por isso, aquele paciente idoso, aquele paciente que já tem uma osteoporose e que já tem um desgaste de disco, ele não tem tanta absorção de impacto na sua coluna e por isso é extremamente frequente a gente encontrar fraturas de coluna no idoso. Já aquele paciente jovem que tem uma coluna saudável e o disco bem hidratado, ele passa a ter uma maior absorção de choque e movimentos com impacto em quedas de altura e por isso a chance de fratura é muito menor e essa coluna acaba sendo muito mais saudável. E para falar a última função extremamente importante e talvez uma das mais primordiais da nossa coluna é a proteção da nossa medula espinhal. Pessoal, a medula espinhal ela vai nascer lá no nosso cérebro e no final do cérebro ele vai formar essa medula espinhal que ela vai descer pela coluna e essa medula espinhal por ela é onde vão sair as raízes nervosas que vão dar todas as funções,
os movimentos, as sensibilidades para todo o nosso corpo, para o coração, para o pulmão, para os braços, para as pernas, para o fígado, qualquer órgão ou estrutura que a gente tem no nosso corpo, essa inervação vai sair da nossa medula espinhal. Por isso, ela é uma parte tão importante do nosso corpo e que deve ser protegida. E quem protege a nossa medula é a coluna vertebral. Na parte posterior, na parte de trás da nossa coluna, existe um canal que se chama canal medular e por esse canal então vai passar essa medula, que ela é protegida por um saco dural, que é como se fosse um saquinho que protege os nervos, e por esse saquinho então vai descer essa medula e vai até lá embaixo na lombar. E aí quando a gente tem problemas como desgastes avançados, ou como hérnias de disco, podem ter alguma estrutura que pode apertar essa medula e aí começar a causar dor nesse paciente. A famosa, então conhecida, a dor ciática, que deve então ser tratada por um profissional adequado para esse paciente melhorar da dor e descomprimir essa medula para que esse paciente não tenha nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de problemas no futuro. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram aí dessas informações sobre as funções da coluna, me deixa aqui um comentário sobre isso. Se tiver alguma dúvida, me deixa aqui também. E não esqueça de seguir lá meu canal do Instagram e do YouTube, que tem muito vídeo interessante para vocês aprenderem um pouco mais sobre a nossa coluna vertebral. Um grande abraço!